E aí, nerd fanfarrão? Você pode ser do time que gosta de ler HQ, ou você pode ser do time que gosta de ler mangá. Ou melhor, você pode gostar de ler os dois. Mas antes de escolher o seu lado, você já se perguntou quais as diferenças de HQ para o mangá? Muitas pessoas até discutem qual deles é o melhor, mesmo sem saber o que eles têm de diferente. E nesse vídeo eu já vou começar dizendo que não existe diferença. O que disse? HQ é a abreviação de histórias em quadrinhos, e o mangá é o nome dado aos quadrinhos japoneses. Ambas são histórias apresentadas no formato de quadrinhos. A única diferença está no modo que a história é publicada. Tanto que no Japão, a palavra mangá é usada para qualquer quadrinho. Você não vai chegar lá e falar: ah, eu quero comprar uma HQ. Lá tudo é mangá. Só aqui que a gente usa HQ para definir o formato americano ocidental e o mangá para definir o formato japonês oriental. E quais essas diferenças no modo de publicação? Bem, o mangá normalmente é publicado em um formato menor, e a principal diferença é que você lê a história da direita para a esquerda. Ou seja, você vai lá onde seria a página final da história em quadrinhos e começa a leitura de lá, como se estivesse vendo ao contrário, de trás para frente. E por que essa loucura? Isso é reflexo da escrita e leitura do idioma japonês, que vai da direita para a esquerda e de cima para baixo. Alguns mangás vêm pra cá preservando o formato original, ou são modificados para ficar no nosso padrão de leitura. Ah, uma curiosidade, lá no começo o pessoal espelhava o mangá, e aí a maioria dos personagens ficava canhoto. Outra diferença é que o mangá costuma ser preto e branco, e isso está diretamente ligado ao dinheiro, pois por ser em preto e branco, ele tem um custo de produção menor, e consequentemente vai ter um preço menor, o que resulta no aumento de vendas. O mangá normalmente é semanal, então imagina, toda semana sai um novo capítulo. Com esse prazo apertadíssimo, você não tem vida. Como pintar demora muito, para honrar esse prazo de uma semana, o mangaka, nome dado aos criadores de mangá, costuma deixar o mangá em preto e branco. O autor normalmente trabalha sozinho, ou com um assistente. Então ele não tem tempo, ou às vezes não tem nem a habilidade para colorir, pois pintar e desenhar são atividades artísticas relacionadas, mas são bem diferentes. Quem costuma desenhar já passou pela situação de fazer um desenho muito bom e na hora de colocar a cor, parece que foi o seu irmãozinho da creche que pintou. Ou até demorar horas, ou até dias para fazer um único desenho. Imagina fazer um capítulo todo de um mangá, com roteiro, com argumento, com arte, com tudo. O negócio é doido mesmo. Acontece de alguns mangás ganhar uma versão em cores, e dependendo da proposta da história, fica até mais bonito. Por exemplo, o Vagabond combina muito com preto e branco por causa da ambientação. Já Dragon Ball Z e Yu Yu Hakusho, que tem uma dinâmica mais rápida e coisas fantásticas acontecendo, a versão colorida fica bem melhor. Lógico, na minha humilde opinião. Olha aqui algumas diferenças do mangá em cores com o mangá em preto e branco. Como se preto e branco não fosse cor, né? Você vai lá na banca e fala: ah, me vê uma revista aí que não tem a cor. E te entrega um negócio transparente. Imagina que merda, mano. Já a maioria das HQs são em cores. Lógico que existe muitas exceções, como Sin City, The Walking Dead, Mouse, entre outras. E isso levanta outra diferença importante na hora de produzir uma HQ e um mangá, que é a sua equipe criativa. O mangá costuma ter um único criador, ou uma pequena equipe de criadores exclusivos para aquela obra, que normalmente são assistentes do mangaka principal. E isso faz com que a maioria dos mangás tenham um tempo de vida útil, pois é escrito por um único criador. Normalmente eles têm um começo, tem um meio e consequentemente vai ter um final. Lógico, se você não estiver lendo One Piece, né? Isso por um lado é muito bom, pois facilita um novo leitor a ler uma história, pois ela realmente tem um marco zero para você começar. E dificilmente vai ter muitos furos de roteiro, pois a história é fechadinha. Normalmente as pessoas apontam que tem um desenvolvimento melhor de personagens nos mangás, pois você não está preocupado em manter o personagem para sempre. Normalmente o personagem começa de um jeito e termina do outro, com algumas exceções, lógico. E a obra está sempre muito relacionada ao autor, como Dragon Ball Z de Akira Toriyama, Naruto de Masashi Kishimoto, Akira de Katsuhiro Otomo. Já uma HQ pode ser tanto mensal como semanal, mas ela é feita por uma equipe de artistas, com cada artista exercendo uma diferente ocupação no processo criativo. É como se fosse uma empresa mesmo. Por exemplo, Stan Lee criou o Homem-Aranha, já criou os roteiros, e o personagem teve suas características feitas por Steve Ditko, o traje, o lança-teias, o sinal-aranha. Mas depois, muitos autores assumiram o roteiro do Cabeça de Teia. Na produção de uma HQ tem o roteirista, às vezes tem o cara que escreve o argumento, o desenhista, o arte finalista e a parte de colorir.
E essa equipe, ela muda de tempos em tempos. Por isso muita gente é contratada, muita gente é demitida e até recontratados para diferentes títulos, de repente da mesma marca, como a Marvel ou a DC. Acontece muito de autores serem contratados, criarem personagens que ficam para a empresa, para a marca. E eles não têm poder sobre aquele personagem. Já aconteceram muitas brigas judiciais por causa de direitos autorais de algum personagem, como no caso do Superman. E grande parte da maioria dos personagens de HQ são imortais. Voltando no Cabeça de Teia, ele foi criado desde 1962, mano, e até hoje tem histórias sendo publicadas dele. Essas histórias são contadas, reimaginadas. Lógico que existem tanto exceções orientais como ocidentais. Toda regra existe uma exceção, como Sin City, Watchmen, V de Vingança, Sandman. Acontece de um mangá ficar muito famoso e para render mais lucro, outra pessoa acaba assumindo enquanto o autor original está em outro projeto. Ou porque ele não tá afim mesmo de continuar, como Dragon Ball GT, Boruto, Cavaleiros do Zodíaco, The Last Canvas e por aí vai. A parte boa de ter vários autores é que você acaba encontrando diferentes pontos de vista pro mesmo personagem. Isso muitas vezes enriquece o personagem e também personagens secundários, mas também pode acontecer de tornar a cronologia um pouco confusa, pois os personagens passaram na mão de muitas pessoas. Quem é fã de Naruto sabe a quantidade de personagens ricos e profundos que com o tempo acabaram sendo deixados de lado na série. Talvez um dos motivos seja exatamente por isso. O autor não ia conseguir dar conta de contar o arco de todos esses personagens. Então, pelo bem da trama principal, eles foram deixados de lado pra série poder andar. Me desculpa aí, Shino, Rock Lee, Gaara, Neji, Hinata, Sakura, Ino, todo mundo. Talvez com autores diferentes trabalhando, a gente poderia ter visto mais desses personagens. Mas tem aquela, né? Normalmente no mangá, você tem aquele padrão de qualidade. Já nas HQs, você encontra sagas ótimas e também sagas que não te agradam tanto. Por exemplo, muita gente vai atrás de HQs por causa do roteirista ou até do desenhista. Por exemplo, se você gosta do trampo do Alan Moore, você vai atrás das HQs deles e já pode ter certeza que você vai curtir a história. Mas em contraparte, esses heróis da Marvel e da DC acabam tendo uma cronologia muito longa e às vezes confusa, com furos de roteiro, porque passou por muitas mãos. E acontece muito das histórias serem zeradas ou rebutadas para poder atrair novos leitores, porque seria impossível acompanhar a história de personagens que têm a vida mais longa até que seu pai e sua avó. Estou te chamando de velha coroa! Então, consequentemente, esses heróis não têm mudanças tão drásticas nas suas histórias. Eles têm a história de origem, o que transforma eles no super-herói, e eles mantêm aquela filosofia praticamente do começo até o final. Dificilmente você vai pegar um super-homem que começou bonzinho e termina do mal, a não ser que seja numa realidade alternativa como Injustice. E como esses personagens acabam não tendo prazo para ter uma história final, você acaba mantendo a essência deles por muitos e muitos e muitos anos, assim ganhando muito e muito e muito dinheiro. O estilo de mangá acaba tendo um foco muito grande nos olhos dos personagens, pois no Japão é dito que os olhos são a janela da alma, ou seja, ele mostra as verdadeiras intenções da pessoa. Por isso os olhos são muito utilizados para demonstrar o sentimento dos personagens. Mas lógico, esse estilo de desenho nem sempre é o padrão. Existem muitas exceções também de mangás que adotam mais o estilo realista e até o estilo cartoon, como HQs com traço mais voltado para o estilo padrão dos mangás. Então essas são as diferenças de mangá para HQ, e como você pôde ver, a maioria delas tem exceções. Então não importa se é mangá ou HQ, o importante é você curtir a história e compartilhar esse vídeo pro seu amigo fanfarrão, fã de qualquer um dos gêneros. Um forte abraço para você e falou!